Boa noite, irmãos. Vamos fazer uma oração? Senhor, soberano e eterno Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nos rendemos a Ti em adoração, nos rendemos aos Teus pés, ó Pai. Nos colocamos, ó Pai, à Tua disposição, Senhor. Amém. Para que o Senhor possa fazer em nós, ó Pai, aquilo que Te apraz, Senhor. Que possamos ser vasos, ó Pai, com o Senhor, como o ouro, Senhor, colocado dentro de nós, ó Pai, para que as nossas vidas sejam representadas em Ti, ó Pai, e que nós não temos nenhum valor, ó Pai, em nós mesmos, a não ser por Ti, Senhor. Nós Te glorificamos, ó Pai, nesta noite, Senhor, porque iremos compartilhar, Senhor, mutuamente, ó Pai, esses dois elementos aqui representados, ó Pai, como o Teu corpo e como o Teu sangue, Senhor, naquela cruz derramado, Senhor, por todo aquele que crê em Ti, Senhor. Que possamos ser um desses, ó Pai. Em nome de Teu Filho amado. Amém, Senhor. Vamos abrir as Escrituras, meus irmãos, em Isaías 50. Isaías 50, versículo 5, nos fala: O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Em algumas versões, não voltei atrás. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Em algumas versões, as barbas. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Até aí, meus irmãos. Meus irmãos, sabemos que Isaías, ele fala do Messias, profeta messiânico. E essa palavra nos fala muito ao coração. No primeiro versículo que eu li, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Esse me retrair me levou em algumas ocasiões que o Senhor, Ele poderia voltar atrás, mas Ele nunca voltou atrás. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso soberano. Ele nos criou para uma eternidade com Ele. E isso me levou, primeiramente, ao Monte da Transfiguração, em que ali o céu se abriu. E ali ele poderia ser assolto aos céus. Ele poderia ser levado aos céus. Porque ali ele cumpriu parte dele. Ele poderia ter ido ao seu pai, mas ele não voltou atrás. Ele tinha um propósito de ir à cruz. Ele tinha um propósito de cumprir aquilo que lhe foi ordenado pelo seu pai, a cruz. E outra ocasião, no Getsemane, em que ele fala: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas porém, não seja feita a minha vontade. Mais uma vez, ele não deixou de cumprir aquilo que lhe estava proposto, a cruz. E lá no Monte da Transfiguração, a palavra nos fala que via uma resolução muito forte em sua face, de ele ir a Jerusalém, de ser entregue por mim e por você. Hoje, sendo representado por esses dois elementos que aqui estão, o seu corpo e o seu sangue. Ele não voltou atrás, meus irmãos. Ele não retraiu. Ele não deixou de cumprir aquilo que lhe foi ordenado pelo seu pai. E outra vez, no mesmo Getsemane, como quando os soldados foram prender,
Pedro saca a espada e corta a orelha de Malcolm. E ali o Senhor fala: embainhai a sua espada, porque pela espada ferirá e pela espada será ferido. Mas o interessante é que ele ainda fala: não poderia eu rogar ao meu pai e mandar mais de 12 legiões a meu favor? Mas deixa ser cumprido aquilo que foi ordenado. Mais uma vez ele não retraiu. Mais uma vez ele não voltou atrás. Mais uma vez aquilo que foi colocado, proposto no seu coração, ele ia cumprir. Por mim e por você. Representando novamente o corpo e o sangue. Quão maravilhoso é isso, meus irmãos. Aquilo que lhe foi ordenado pelo seu pai teria que ser cumprido. Mas teria que ser cumprido com dores. Porque a cruz nos leva a dores. A cruz nos leva a marcas. E com marcas nós aprendemos. O interessante, nós olhamos para essa mesa e podemos ver de muitas maneiras. Mas essa é uma mesa pura, porque representa o seu sacrifício puro. Sem mancha, sem mácula, sem nenhuma variação de dúvida, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas se nós olharmos lá para o Velho Testamento, nós vemos quando aquele povo ia a Jerusalém de ano a ano sacrificar. No começo eles tinham um amor por aquele cordeirinho que eles levavam para sacrificar. Eles pegavam desde o nascimento, eles cuidavam, eles preparavam, eles tinham um amor, eles anelavam por aquele cordeirinho para chegar no ano, eles subirem a Jerusalém e sacrificar, entregar ao sacerdote e sacrificar. Mas o que aconteceu? Com o tempo, esse amor pelo aquele cordeirinho foi se perdendo. E o que eles faziam? Eles não se importavam mais com isso. Por quê? Porque eles chegavam lá em Jerusalém, já tinha alguns que já tinham preparado uns cordeirinhos, eles compravam. Perda de valor do nosso Senhor. Perda de valor dessa mesa. Perda do valor da cruz, onde o nosso Senhor foi colocado. Mas essa mesa, meus irmãos, ela é pura. Ela é maravilhosa. E o nosso Senhor, quando ele foi levado à cruz, como o versículo fala, no versículo 6, nos fala dessa maneira: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ele não fez caso nenhum disso. Ele não se importou com as marcas que lhe iam vir por causa de nós. Mas se nós estudarmos, naquele tempo existiam mulheres que faziam preparos de vinho juntamente com mirra ou fel e davam àqueles que iam à cruz, aqueles que iam ser crucificados. Por quê? Para ser como um analgésico, para que eles não sofressem muitas dores. Porque eu fui estudar e vi que muitos não aguentavam
aquele período onde eles eram entregues até a cruz. Eles não aguentavam. Tantos chicoteados, tantos açoites. E antes de chegar à cruz, eles morriam. Aquelas mulheres, elas faziam esse preparo para que aqueles homens, eles não sentissem tantas dores. Para que eles morressem naquela cruz, tipo um analgésico. Você machuca, você toma um analgésico. Você sente dor de cabeça, você toma algo. Mas o que isso nos relata, meus irmãos? Que o sacrifício, se o Senhor tivesse tomado aquilo, não seria um sacrifício puro. Teria mistura. E o nosso Senhor não existe mistura. O sacrifício na cruz foi puro, foi suficiente. E o Senhor, por isso que o nosso Senhor não tomou. Porque muitos poderiam falar, o sacrifício que ele fez não valeu. Houve algo misturado naquele sacrifício. Mas desde a fundação do mundo até a cruz, já estava estabelecido um sacrifício digno, puro, para o seu povo, para nós. Por isso o Senhor não tomou. Senão ia ser inválido a cruz. Senão o sacrifício, o sangue, o corpo, não seria digno. Não seria suficiente, puro, para hoje nós estarmos aqui, comendo e tomando. Poderíamos olhar para esses dois elementos e dizer que aqui não existia pureza do nosso Senhor. Aqui estão à mesa representando o corpo e o sangue, sem mistura. Sem nada que possamos olhar para cá e dizer, não é um sacrifício verdadeiro. Mas é um sacrifício verdadeiro, meus irmãos. Por isso nós temos que se achegar nessa mesa daqui a algum tempo e nos sentir honrados pelo sacrifício do Senhor, pelo amor que Ele nos deu, pela fidelidade que Ele nos deu. Porque, como nós lemos no primeiro versículo, Ele poderia ter se retraído. Ele poderia ter sido levantado aos céus. Mas o propósito que Ele veio não foi em vão. Mas existem marcas, meus irmãos. Existem dores. Hoje na escola dominical nós falamos sobre ressurreição. Para haver ressurreição tem que haver morte. E é lá na cruz que nós temos que levar a nossa vida a morrer. Mas até chegar a essa cruz vai existir marcas. Talvez marcas profundas, mas marcas que vai nos levantar e nos sustentar, porque essas marcas, ela vem do Senhor. Paulo fala, ninguém me moleste, porque eu levo no corpo as marcas de Cristo. Essas marcas são inevitáveis, meus irmãos. Em várias circunstâncias, elas são inevitáveis. Mas se nós olharmos para essas marcas, para essas dores, de uma maneira significativa, pura, digna, nós vamos aprender, porque é o nosso Senhor que está nos ensinando. Hoje nós lemos Jó e nos fala, nossos ouvidos nos abriram através das aflições. As aflições vão existir, meus irmãos, mas é para o nosso crescimento. Se Paulo
ele olhasse para as marcas que existiam nele, lá no final, quando ele foi levado para ser decapitado, ele não ia com aquele semblante. Ele não ia com aquele semblante. Se ele olhasse para cada marca que ele tinha no corpo, ele ia desistir. Da mesma forma que o nosso Senhor, quando foi levado à cruz, se ele olhasse para as marcas que existiam nele, ele não era o nosso sacrifício. Ele não seria o nosso cordeiro. Ele não seria o nosso Senhor. Sem mancha, sem mácula, sem impureza, sem variação de dúvida, sem mistura. Mas hoje nós temos perdido o valor do Senhor. Como aquele povo que de ano em ano ia até Jerusalém sacrificar, com o tempo nós tendemos a nos perder em nosso cotidiano. Nós temos nos perder no nosso dia a dia. Mas nós temos que olhar para esse sacrifício, que é o nosso Senhor, como um digno, um cordeiro puro. Mas como nós temos feito de maneiras errantes. Nós olhamos para o nosso Senhor de qualquer maneira, meus irmãos. Nós temos olhado para o nosso sacrifício de qualquer maneira. Nós temos olhado para o nosso Senhor com misturas. Nós viemos na igreja de qualquer maneira. Nós vamos à presença do Senhor para dizermos que viemos na presença do Senhor. Mas quando saímos daqui, estamos vivendo vidas dissolutas, de qualquer jeito. Falando muitas palavras que não agradam ao Senhor, fazendo muitas coisas que não agradam ao Senhor. Isso nos anula o sacrifício do nosso Senhor por nós. De que maneiras temos nos achegado ao nosso Deus, ao nosso Cordeiro. Um cordeiro recentemente imolado, como fala a palavra. Um sangue fresco. Até quando vamos desprezar isso? Até quando vamos olhar para aquela cruz e não enxergarmos nada nela? Lembra aquele soldado que foi designado para levar o Senhor até a cruz? O que ele fala no final? Verdadeiramente esse era Filho de Deus. Um homem que foi designado para crucificar o Senhor. Mas ele olhou no final e achou algo diferente naquele homem. E muitas vezes nós olhamos para aquela cruz e desprezamos. Olhamos para o nosso Senhor e enxergamos nada além do que um homem cravado na cruz. Lembra o ladrão? Senhor, Tu és Senhor. Me leva contigo ao paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. De que maneira temos olhado para o nosso Senhor, meus irmãos? De que maneira temos olhado para o sacrifício? De que maneira temos olhado para o Cordeiro? Será que não tem significado nenhum mais para a gente? No começo nós vivíamos junto com o nosso Senhor, mas hoje, infelizmente, nós temos desprezado Ele por muitas coisas. E não são coisas grandes não, meus irmãos. Coisas pequenas. Como nós falamos hoje na escola dominical, coisas que temos que palpar.
coisas que temos que ver, coisas que temos que tocar. Mas não são essas coisas que vão nos levar ao Senhor. Nós temos que olhar para cima, para o nosso Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos olhou de maneira prioritária para Ele. Aquele que nos preparou. Ele fala, eu vou, mas vou preparar um lugar. E quando eu voltar, os levarei para ceiar comigo, para estar comigo, para viver comigo, para estar em comunhão comigo. Mas o nosso desprezar com o Senhor, cada dia se aumenta mais. Cada dia esse valor do nosso Senhor tem se perdido em nossas vidas. Quando vamos parar e olhar e ver que nós não somos nada sem esse autor, sem esse Senhor em nossas vidas? Que esses elementos que aqui estão, que eles possam realmente representar o nosso Senhor naquela cruz, sem mistura nenhuma, meus irmãos, sem nada separando nós dele, sem nada separando ele de nós. Nós somos a noiva, esperando por aquele noivo. Como o louvor fala, anseiamos, anelamos pela tua volta, anelamos pelo teu amor, anelamos pela tua graça. Que a graça dele seja suficiente em nossas vidas, meus irmãos. Esses elementos são só representando o nosso Senhor. Mas a nossa vida diária, cotidiana, tem que representar ele no nosso testemunho, na nossa vida. Aonde nós estivermos, o que nós falarmos, que venha do alto, que não venha de nós. Paulo fala, mesmo que meu corpo mortal se corrompa, meu corpo espiritual, ele tem que se renovar todos os dias. Tem que se renovar todos os dias. Mas como vai se renovar que nós não nos interessamos pelo nosso sacrifício? Pelo aquele que foi designado desde a fundação do mundo até a eternidade. Que nós possamos nos colocar como servos do nosso Senhor, como cooperadores do nosso Senhor, de forma digna, da maneira que Ele quer. Porque para Ele são todas as coisas. Nada do que fizermos de nós mesmos vai alcançar o nosso Senhor. Que possamos deixar de lado, meus irmãos, tudo aquilo que nos afasta desse glorioso, majestoso Senhor, que é Jesus. Que Ele verdadeiramente possa ser o nosso sacrifício único, real e verdadeiro em nossas vidas. Que nós possamos crer nessa noite, não somente nessa noite, mas todos os dias da nossa vida, que Ele foi colocado naquele madeiro para levar todos os nossos pecados e nos fazer unicamente seu Filho para toda eternidade. Que possamos ter isso em nossos corações e que as marcas que vamos levar no dia a dia, que vamos ter, possa ser para crescimento individual e crescimento coletivo da nossa congregação. Porque assim o Senhor nos quer. Uma igreja única,
servindo a um Deus único e verdadeiro e puro para nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.